Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical online e nós estamos estudando nossa revista Palavra e Vida, que tem por tema nesse trimestre Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Amém? E a cada domingo nós estamos vendo um personagem bíblico diferente que venceu uma adversidade. Hoje nós chegamos à nossa quinta lição, é a quinta lição da revista Palavra e Vida desse trimestre, e o tema da nossa lição de hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo de número 45, onde eu vou conversar brevemente com vocês no tema Quando a adversidade é gigante. Quando a adversidade é gigante. É claro que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Davi, né? O nosso grande amado rei Davi. 1 Samuel, capítulo 17, o versículo é o 45. Diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Esse é o texto base da nossa lição dessa manhã. Meus irmãos, a vida ela é baseada em enfrentamentos diários. As adversidades, elas parecem que são gigantes, né? Todos os dias nós passamos por algumas adversidades e muitas delas parecem que não têm fim. Elas podem nos cercar por dias, as adversidades podem nos rondar por meses, algumas adversidades nos cercam por tanto tempo que ficam batendo a nossa porta por anos, não é verdade? Quantos de nós passamos por adversidades aí que parecem que não vão acabar nunca, que se perduram no tempo? E durante o tempo em que as adversidades recaem sobre nós, elas tiram o nosso sono, tiram a nossa alegria, tiram a nossa paz. Os gigantes são as adversidades que nos amedrontam, que traz a nós o sentimento de insegurança e de angústia e tantos outros sentimentos ruins. A Bíblia Sagrada, porém, ela relata então diversas histórias que nos mostram como nós devemos agir diante de situações assim. Como nós devemos agir diante das adversidades. Como nós devemos agir diante dos gigantes que nos rodeiam. E nós vamos ver aqui nessa manhã dois enfrentamentos de gigantes que o povo de Deus, o povo de Israel viveu. Né? Em um enfrentamento, o povo de Deus esteve diante de gigantes e fugiu. O povo não teve coragem de enfrentar aqueles gigantes. E quais foram as consequências disso? E no outro enfrentamento, que é o nosso texto de hoje, o texto que fala de Davi, nós vemos que o desfecho é completamente diferente. Davi e o seu novo exército, né? Porque até então ele ainda não era um soldado, mas ali ele inaugura uma nova era de coragem daquele exército. Ele enfrenta aquele gigante, depois enfrenta muitos outros gigantes, e o desfecho também é muito diferente daquele primeiro. É um desfecho positivo. Mas lá em Números, no capítulo de número 13, nós voltamos no tempo, nós estamos diante da terra prometida e os espias então estão ali avistando a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Eles estão avistando a terra, mas eles percebem que na terra prometida haviam gigantes. E eles se apavoraram. O povo de Deus não teve coragem de enfrentar aqueles gigantes. Então eles desistiram da conquista da terra. E os resultados nós sabemos. Eles ficaram 40 anos vagando naquele deserto como punição pela falta de confiança
pela falta de fé na promessa do Senhor. Versículo 33 de Números, capítulo de número 13, nos revela que aqueles homens se acovardaram diante dos gigantes que haviam ali na terra prometida. Em contraponto, nós temos agora Davi, um outro exemplo, agora um comportamento completamente diferente diante de um gigante. Davi, ele demonstra um comportamento onde ele não se amedronta, onde ele não foge, e o texto é 1 Samuel, no capítulo de número 17. E nós encontramos então um dos personagens mais notáveis da Bíblia Sagrada, que é Davi, pequeno em estatura, mas um gigante em fé, um gigante em coragem, um homem de Deus, um bravo do Senhor, alguém que confiava no Senhor, na sua palavra, no seu poder e no seu agir. O grande diferencial de Davi, o grande diferencial desse jovem tão pequeno, é que ele não se acovardou diante do gigante, como os espias se acovardaram em outro momento. Ele não teve medo do gigante, mas ele confiou no poder do Senhor. E na história de Davi, meus irmãos, na história que nós vemos em 1 Samuel, no capítulo 17, há pelo menos 3 coisas que chamam a nossa atenção nesse texto. 3 coisas que a nossa revista ela traz para nós nessa manhã e que nós também devemos observar. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que Davi, ele estava diante de um grande desafio. Os espias também estavam diante de um grande desafio. 1 Samuel 17, versículo de número 10, diz assim: Golias, o gigante, hoje desafio as tropas de Israel. Aqueles homens estavam vivendo um grande desafio. Israel estava sendo desafiada. O povo de Deus estava sendo desafiado. Golias, com toda a sua empáfia, ele chega diante do povo de Deus e diz: hoje desafio as tropas de Israel. Um homem só, um homem grande, um homem gigante, um incircunciso, alguém que não tinha nada com Deus, alguém sem compromisso com o Senhor, desafia as tropas de Israel. E as tropas de Israel ficam então amedrontadas diante do gigante. Mas Davi também está ali. Davi também está avistando, ele está ouvindo, ele está vendo aquela afronta que está acontecendo, aquele grande desafio. Golias zombou, Golias ameaçou, Golias tentou desestruturar psicologicamente o exército de Israel, porque Golias, ele era um soldado filisteu, considerado um gigante por ter quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze, usava, meus irmãos, uma armadura pesada, que pesava quase 60 quilos. A armadura de Golias pesava quase o peso de Davi, sendo Davi um homem de pequena estatura, provavelmente alguém magro, porque a palavra diz que ele era alguém mirrado, né? E muitos gigantes desse porte se levantam contra nós. Gigantes pesados, gigantes afrontuosos, gigantes que nos desafiam. Essa é a verdade. E talvez você esteja passando por algo assim nesse tempo. Talvez alguma circunstância está se levantando contra você e tem te desafiado. E o que o gigante Golias ele queria, meus irmãos, o que ele tentava por meio da sua afronta e por meio dos desafios que ele estava lançando contra o povo de Deus, das zombarias, era exatamente bloquear, preste atenção nisso, Golias queria bloquear a percepção
que os israelitas tinham de Deus. Golias sabia que o povo de Israel era um povo que tinha grande fé. Golias provavelmente já havia ouvido algumas histórias a respeito do Deus dos hebreus, mas agora o que ele tenta fazer aqui é minar a fé daquele povo. Golias sabia que aquele povo estava vendo um gigante afrontoso, alguém que se levantava contra eles, e ele começa a bagunçar o psicológico daqueles homens. Olha, cuidado com isso. Os gigantes que o diabo levanta, os gigantes que as circunstâncias levantam sobre nós, muitas vezes querem bagunçar e enfraquecer o nosso psicológico. Golias zomba, Golias menospreza aquele povo, Golias tenta bagunçar a mente daqueles homens, porque uma pessoa com a mente bagunçada, ela não consegue raciocinar. Uma pessoa com a sua mente bagunçada, confusa, ela tem dificuldade de exercitar a sua fé. Davi, meus irmãos, porém, ele é um simples pastor, um beduíno, um jovem pequeno, um homem de gentil aspecto, e que apenas com algumas pedrinhas em uma funda, versículo de número 40 do nosso texto de hoje nos diz que enfrenta aquele gigante. Mas saiba que o duelo ele não é vencido quando Golias cai no chão, não! Davi ele não vence aquele duelo quando Golias cai no chão. Davi não vence aquele duelo quando Golias é atingido por aquela pequena pedra. Mas sim, meus irmãos, Davi ele vence aquele duelo quando ele lança a mão das suas armas espirituais. Talvez é isso que falta para nós nessa manhã. Falta para nós confiarmos em nossas armas espirituais. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, as nossas armas espirituais. Golias tinha escudo, Golias tinha capacete, Golias tinha uma lança, mas Davi tinha um armamento que Golias não conseguia enxergar, porque ele era invisível, baseado na fé, era algo sobrenatural. As nossas armas espirituais, elas são sobrenaturais e ainda que invisíveis aos olhos humanos, elas são mais efetivas e mais eficientes do que as armas que o mundo pode ver. Por isso, meus irmãos, Davi ele declara para Golias: você vem a mim com espada e lança, com dardos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você zomba e a quem você amaldiçoa, nos diz o versículo de número 45. O grande segredo para se enfrentar o gigante, portanto, é manter o foco em Deus. Nós precisamos manter o nosso foco em Deus, em meio a muitas outras vozes. Diante de Davi estava a voz de Golias, provocando-o e provocando o povo. Diante de Davi estavam as vozes dos soldados israelitas com medo, apavorados. Mas diante de Davi também tinha uma voz ao qual ele conectava os seus ouvidos, e era a voz do Senhor dizendo: confia em mim, meu filho, porque eu sou o teu escudo e a tua proteção. E essa voz é a mesma voz que fala com você nessa manhã. O Senhor Deus, Ele fala ao seu coração nessa manhã: eu sou o seu escudo e a sua proteção. Creia nessa palavra, porque ela é uma palavra fiel. E é importante, meus irmãos, nesse primeiro ponto, nós destacarmos 3 lições aqui aprendidas. Primeiro, Davi ele não se considerou autossuficiente, ele foi dependente de Deus. Segundo, ele encorajou o povo, mostrando que o Senhor lutaria por eles. Davi estava cheio de coragem, mas ele também contagia o povo com a sua coragem. E talvez eu quero fazer isso aqui nessa manhã.
Talvez a sua coragem está indo embora diante de algum gigante que está levantando-se diante de você. E eu quero te encorajar nessa manhã a depositar a sua confiança no Senhor. E Davi nos ensina ainda nesse primeiro ponto que nós não devemos aceitar palavras de derrotas. Palavras de derrotas. Porque era isso que Golias estava levantando contra ele e contra o povo de Israel. E Davi, então, ele confia que há Deus em Israel. Eu digo para você nessa manhã, há Deus agindo em nossas vidas. Há um Deus, o único Deus, agindo em nossas vidas. E esse Deus é o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor Jeová. Amém? Amém, meus irmãos. A segunda coisa importante que nós vemos nessa história e que a nossa revista Palavra e Vida nos traz nessa manhã como uma lição para nós é que nós devemos nos concentrar em Deus. Versículo de número 16 em 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Durante 40 dias, olha só, Golias ele fica durante um longo período de tempo tentando distrair e enfraquecer o povo de Deus por meio da distração. E muitas vezes são as distrações que nos levam a perdermos a fé no Senhor. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Durante 40 dias, Golias, de manhã e de tarde, ficava buzinando nos ouvidos dos israelitas, tentando enfraquecer a fé daquele povo por meio das suas palavras de afronta, de zombarias. E talvez os nossos gigantes, eles ficam assim nos nossos ouvidos, né? Tentando diminuir o Senhor. Ou melhor, isso é impossível, né? Não diminuir o Senhor porque isso é impossível, mas diminuir a nossa percepção do Senhor. A maneira como nós enxergamos o Senhor. Tentando diminuir a nossa fé. E Golias, meus irmãos, ele era apenas um entre milhares de outros filisteus. Os inimigos eram muitos. Eram muitos inimigos. E todos nós também temos muitos inimigos. Porém, meus irmãos, vez ou outra, um se destaca, não é? Nós vivemos muitas adversidades, mas de vez em quando uma se destaca no meio de outras. Os inimigos de Israel eram muitos, não era apenas Golias, eram muitos soldados filisteus. Mas Golias se destacava naquele momento. E olha quantas vezes nós vivemos algo assim também. Nós deixamos que algumas dificuldades se destaquem e tomem a direção da nossa vida. Porque algumas dificuldades, algumas adversidades, elas ficam ali, ó, dia, tarde e noite, buzinando em nossos ouvidos, nos perseguindo. E aí, meus irmãos, o que Golias estava conseguindo fazer ali, através da sua afronta? Ele estava conseguindo prejudicar o físico, porque aqueles homens já não dormiam mais, a saúde física, a saúde mental, eles estavam com medo, entrando numa fase de pânico, e a saúde espiritual, porque a fé estava diminuindo. E nós também muitas vezes trilhamos esse caminho. Deixamos que as adversidades afetem o nosso físico, quando passamos mal por causa delas, quando a gente não consegue dormir, perde o nosso sono, as insônias, que afetem o nosso emocional, ficamos com a nossa mente bagunçada, mas também o nosso espiritual, porque a nossa fé, ela é de certa forma abalada por meio das afrontas dos gigantes que se levantam contra nós. E nós precisamos compreender que as adversidades e sofrimentos fazem parte da vida.
Nós não podemos fugir dessa realidade, elas sempre estarão aí, mas enfrentá-las com coragem, como Davi enfrentou aquele gigante, com coragem e com fé. Davi, ele não se vitimizou. E quantas vezes a gente se vitimiza, não é? Nós vivemos a era do mimimi. E ai, coitadinho de nós, coitadinho de mim, pobre de mim. Porque isso está acontecendo, porque aquilo está acontecendo, porque eu não aguento mais, é isso, é aquilo, ó dor, ó vida, ó azar. Mas Davi, ele não trilha por esse caminho. Davi estava no mesmo pacote que os outros israelitas. Estava vivendo a mesma afronta, estava vivendo a mesma ameaça, estava vivendo o mesmo problema, a mesma adversidade, estava vendo e ouvindo a mesma afronta. Só que Davi, ele não se vitimiza, ele reconhece as suas limitações, mas ele decide então concentrar-se em Deus. E é o que nós também precisamos fazer. Assim, meus irmãos, nós não podemos estudar a Bíblia Sagrada como uma espécie de livro de autoajuda. Hoje em dia, muita gente trata a Bíblia Sagrada como um livro de autoajuda, como um coach escrito. Mas a Bíblia, ela não é isso. Ela não é um livro de autoajuda, ela não é um coach na sua vida. Ela não é um motivador, mas ela é um livro que descortina diante dos seus olhos a realidade e a verdade espiritual. Ela torna visível o invisível, ela torna notório aquilo que está embaçado diante dos seus olhos, que é o fato de que o Deus de Israel te garante que estará contigo todos os dias da sua vida, seja qual for as adversidades vividas, seja qual for o gigante que se levante contra nós. Esse é o papel da Bíblia Sagrada. Aumentar a chama da nossa fé. Tornar claro aquilo que está embaçado e obscuro. O fato de conhecer a Deus, meus irmãos, porém não nos impede de passarmos por aflições, por dificuldades. Veja que Davi, ele conhecia a Deus, o povo de Israel conhecia a Deus, mas eles estavam passando por aflições, por dificuldades. Porém, meus irmãos, por meio da palavra nós entendemos que apesar das aflições e dificuldades, Deus, ele tem propósitos e promessas para nós, e é por isso que nós precisamos confiar no Senhor. Depois desse duelo, Davi e Golias, Davi, ele passou por muitas outras situações de angústia, de medo, de culpa, de tristeza, de angústia, de raiva, os quais tentaram, de certa forma, paralisá-lo. Mas Davi, ele venceu todas as adversidades, pois da exata maneira como ele combateu Golias, ele combateu as outras adversidades que vieram depois. E foi então reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mais um vaso escolhido do Senhor. E a terceira e última coisa importante que nós notamos nessa história, meus irmãos, quando nós lemos o texto de 1 Samuel no capítulo 17 e a história de Davi, é que a fé, ela sempre deve triunfar. A fé precisa triunfar na nossa vida. Vamos partir lá para o Novo Testamento. 1 João no capítulo 5, os versículos 4 e o 5 dizem: essa é a vitória que vence o mundo, que vence os gigantes, que vencem as adversidades, que vencem as afrontas, que vence o diabo, que vence as trevas. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Glória a Deus, meus irmãos. Essa é a palavra que nos fortalece nessa manhã. Davi, o jovem pastor de ovelhas, ele conhecia os perigos do campo, ele já tinha enfrentado ursos,
como eu falei recentemente esses dias, né? Preguei sobre Davi há pouco tempo e é uma coincidência a revista estar falando sobre Davi hoje, porque realmente tem pouquíssimos dias que falei com você sobre Davi. Mas Davi, ele se lembrava da época de pastor em que ele combateu ursos e leões para proteger o seu rebanho. E ele conhecia a Deus, mas ele sabia que também era conhecido do Senhor. E eu quero dizer para você nessa manhã que Deus te conhece. Deus sabe exatamente por aquilo que você possa estar passando. E Deus, Ele não se intimida diante de gigante nenhum. Ele não fica coagido diante de gigante nenhum. Davi conhecia a Deus e sabia que Deus o conhecia, e para ele isso bastava. Por isso, diante daquele homem tão grande, quase 3 metros de altura, 2 metros e 98 de altura, mesmo sem ser um soldado ainda, Davi se torna um soldado algum tempo depois, ainda sem treinamento militar. Davi estava pronto para o duelo. E eu pergunto para você nessa manhã, você está pronto para o duelo? Você está pronta para o duelo? Seja qual for os gigantes que se levantem contra nós, será que nós estamos prontos para o duelo? Para demonstrarmos e exercitarmos a fé que nós temos no nosso Senhor? Conhecer a Deus é o mais importante para enfrentarmos as adversidades do dia a dia. Quando nós nos concentramos no gigante, quando nós nos concentramos em suas palavras, a nossa fé enfraquece. E é por isso que nós precisamos nos concentrar no Senhor. É como diz aquela velha frase que deve estar ecoando no seu ouvido nessa manhã. Eu tenho certeza que você está pensando nela. Não diga para os seus problemas, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas. Diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus, pois Ele é enorme, Ele é gigante, Ele é poderoso. E o nosso desafio de hoje é manter o nosso foco no autor da nossa fé. Quem é o autor da sua fé? Quem é o autor da nossa fé? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim como Davi, meus irmãos, nós não podemos deixar o medo nos vencer. Nós não podemos, presta atenção nisso porque isso é muito importante, eu já estou terminando. Nós não podemos deixar o medo nos vencer. Nós não podemos deixar os pensamentos autodestrutivos nos vencer. Os pensamentos pessimistas nos desanimarem. Com certeza nós devemos ter pelo menos um Golias nesse tempo, se levantando contra as nossas vidas. Mas nós devemos ter a certeza de que Deus nos dará a vitória sobre os nossos gigantes. Concluindo, meus irmãos, para pensar e agir. Somos desafiados nessa manhã para pensar e agir. As adversidades e as crises, elas são inevitáveis. Por isso, é indispensável termos em mente as seguintes convicções. E a nossa revista ela nos traz 4 convicções que nós precisamos ter nessa manhã. Primeiro, temos enfrentado gigantes nunca vistos por nós, como por exemplo o Covid-19. Os tempos podem ser novos, os problemas podem ser novos, mas Deus é o mesmo Deus que ajudou Davi. Se Ele ajudou Davi, Ele vai nos ajudar também. Segundo, assim como Davi, é preciso fazermos uma escolha, a escolha de enfrentarmos as adversidades e não fugirmos. Deus ele não se agrada de covardes, não se agrada de covardes. Deus ele quer valentes em seu reino. Terceiro, cuide-se. Não deixe que os gigantes afetem a sua saúde física, nem emocional, nem espiritual. Principalmente a espiritual, porque se a sua saúde espiritual estiver bem, todo o restante estará bem também. E a nossa vida espiritual ela precisa estar
revestida de Deus. Lembre-se de se vestir da armadura do Senhor. E em quarto e último lugar, você não é pequeno e nem insignificante. Guarde isso nessa manhã. Golias queria que Davi acreditasse que ele era pequeno. Saul queria que Davi acreditasse que ele era alguém pequeno. Os soldados israelitas talvez acreditavam que Davi era pequeno. Mas Davi era muito maior do que o gigante Golias. Maior em fé, maior em coragem, maior em santidade, em bravura, em poder, em unção. Você não é pequeno nem insignificante. Segundo Deus, você é o escolhido dele para vencer todo e qualquer desafio. Basta que você e eu dependamos do Senhor. Que palavra abençoada para nós nessa manhã. Tenha fé em Deus, porque ainda que as adversidades sejam gigantes, elas cairão. Nós já podemos ver nessa manhã as adversidades caindo diante de nós, as adversidades caindo diante de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado a Deus por essa palavra que vem ao nosso encontro nessa manhã. Essa palavra de poder, essa palavra de unção. Como que é bom nós falarmos a Deus sobre a história de Davi, porque essa história tanto nos fortalece, ó Deus. É uma das histórias mais notáveis da Bíblia Sagrada. É uma das histórias, ó Pai, que talvez foi direcionada a nós com mais amor e mais carinho, porque é uma das histórias que mais nos fortalece. E nós temos crido, ó Pai, que nesse tempo, ainda que estamos vivendo um novo tempo, com novas adversidades, com novos problemas, o Senhor é o mesmo. O Senhor que cuidou de Davi também está cuidando de nós. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, pois os gigantes já estão caindo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, o autor da nossa fé, o autor da fé de Davi, o autor da nossa fé. Deus te abençoe. Nós nos vemos novamente daqui a pouquinho, às 19 horas, no nosso culto da noite. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma mesa, uma cadeira, um profeta, um pouco de azeite, um reino para ser reinado. Quem será que vai se assentar nesta cadeira junto com todos à mesa para comemorar? Quem será que vai se assentar nesta cadeira junto com todos à mesa para comemorar? Cadeira junto com todos à mesa para comemorar. Ele não está sentado em grandes palácios, ele está no anonimato, matando urso, rasgando leões. Ele vai impactar o mundo, ele é diferente, ele é de guerra, ele é insistente. O seu nome vou anunciar. Tem reinado pra reinar. Eu encontrei ele no campo a apacentar. Rei tem soldados, armaduras pra lutar, mas com uma pedra e uma funda ele luta. Pode ser você no anonimato, por todos esquecido, mas por Deus ser celebrado. Pode ser seu nome que ele vai anunciar, do forte desaprovado, separado pra reinar.
Estava junto das ovelhas com a harpa em suas mãos a me adorar. Eu encontrei. Estava junto das ovelhas com a harpa em suas mãos a me adorar. O nome dele é Davi, pode ser seu nome que ele vai anunciar. Achei a Davi, pode ser o seu nome que ele vai chamar aqui. Achei a Davi, pode ser o seu nome que ele vai chamar aqui. Eu encontrei. Estava junto das ovelhas com a harpa em suas mãos a me adorar. Estava junto das ovelhas com a harpa em suas mãos a me adorar. Estava junto das ovelhas com a harpa em suas mãos a me adorar. Rei tem palácio, tem reinado pra reinar. Eu encontrei ele no campo a apacentar. Rei tem soldados, armaduras pra lutar, mas com uma pedra e uma funda ele luta. Pode ser você no anonimato, por todos esquecido, mas por Deus ser celebrado. Pode ser seu nome que ele vai anunciar. Tu fostes aprovado, separado pra reinar. Estava junto das ovelhas com a harpa em suas mãos a me adorar. Eu encontrei. Estava junto das ovelhas com a harpa em suas mãos a me adorar. O nome dele é Davi, pode ser seu nome que ele vai anunciar. O nome dele é Davi, pode ser seu nome que ele vai anunciar. Quem será? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê